Se falar sobre a eclesiologia brasileira não é fácil. E falar sobre evangelização no Brasil e a partir do Brasil também não é fácil. Mesmo assim, com a graça e a misericórdia de Deus, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Eu queria começar abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 16. O versículo 18 do capítulo 16 de Mateus diz o seguinte: palavras de Jesus Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós falamos de eclesiologia, a forma de organizar e de administrar e de manifestar a igreja, porque é isso que a palavra eclesiologia, o estudo a palavra eclesiologia significa estudo da igreja. E estudar a igreja é estudar a sua natureza e a sua manifestação. Como é que ela se apresenta, como é que ela se organiza, como é que ela se manifesta. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando de algo que Jesus Cristo pessoalmente se incumbe de edificar e que faz parte, portanto, do seu grande projeto. Ele disse isso ao Pedro: eu edificarei a minha igreja. E aí, estudar a igreja é justamente estudar aquilo que é o objetivo maior do projeto de Jesus Cristo. E quando a gente pensa, então, na manifestação da igreja, na forma que a igreja deve assumir na história, isso se torna bastante sério, porque é o projeto de Jesus Cristo. Mas quando você começa a estudar a manifestação da igreja na história, você começa a descobrir que desde o comecinho da nossa história, nós temos problemas com a forma que a igreja deve tomar. De fato, quando você trabalha o Novo Testamento, você acaba descobrindo que no Novo Testamento há três igrejas diferentes entre si, embora sejam uma e a mesma igreja. Você tem a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Espírito Santo e a igreja dos apóstolos. Elas são diferentes entre si. Vamos pensar um pouquinho na igreja de Jesus Cristo, que é essa igreja que ele disse que ele mesmo edificaria e, portanto, algo que nós temos de prestar atenção. Ele diz, no versículo 18 que nós lemos, que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Aí a pergunta natural é: como é que vai ser então a igreja? Como é que ela vai se manifestar? Aí você pula para Mateus 18, 20 e ouve novamente Jesus falando no versículo 20 sobre a sua igreja, sobre a manifestação da sua igreja. Porque ele diz: eu vou edificar a igreja, eu vou edificar o meu povo. E aí a pergunta natural é: como é que nós vamos reconhecê-los? Como é que eles vão se manifestar? Onde é que eles vão se reunir? Como é que vai ser isso? Aí a resposta de Jesus no versículo 20 do capítulo 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a igreja dele. E no versículo anterior ele ainda disse: em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja de Jesus é uma igreja muito simples. É uma igreja com 2 ou 3. 2 ou 3 é muito simples.
Mas uma igreja com 2 ou 3 e nós construímos tantas catedrais, o que houve? São 2 ou 3 muito maiores do que eu. Então, porque preciso de muito espaço, né? Mas Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou lá. E o que eles pedirem, Deus vai fazer. Então, a igreja de Jesus é uma igreja muito livre aqui, muito solta. E não basta-se isso, ele diz que é solto mesmo por natureza, por definição, porque cada membro da igreja é solto. Cada membro da igreja é um sujeito meio imprevisível. Por quê? Porque lá em João, capítulo 3, ele diz o seguinte, no versículo 8. O que ele diz em João 3,8? Falando sobre o membro da sua igreja. Como é que vai ser o membro da sua igreja? O membro da sua igreja é um sujeito com a seguinte característica. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aí... Ó, Jesus dando aula sobre a igreja. Aí ele diz assim, gente, eu vou edificar a minha igreja. Ah, que bom, como é que vai ser a reunião da igreja? Aí ele diz, 2 ou 3. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Então vai ter um montão de reuniões da igreja? Ah, um montão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu vou estar lá. E como é que vai ser, qual é a característica do membro da sua igreja? Aí ele disse, é uma característica muito simples. Ele é como o vento. Assim, como o vento? Como assim? O vento sopra onde quer. Não é verdade? Sim senhor, é verdade. Ouves a sua voz, não é verdade? Ah, sem dúvida. E às vezes é uma voz até muito violenta. Então, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, não é? Ah, é verdade. Os nossos meteorologistas que o digam. Porque eles vivem dizendo uma coisa, o vento muda e acabou. Não é? Então você pensa, não, esse furacão vai passar lá e ele dá uma virada na esquina. E você diz, mas quem foi que virou esse moço? Ele virou e aí é o estrago. Aí ele disse, o meu povo vai ser assim, cada irmão meu, cada membro da minha igreja vai ser como um vento. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como é que você pastoreia essa gente? Não é? Como é que você pastoreia gente que é como o vento? É complicado isso. Eu me lembro de um filme que eu assisti sobre a história de um cristão que foi um herói no Sudão, chamado General Gordon. Ele é uma lenda entre os cristãos que migraram para fazer serviços cristãos. E ele era um cristão tão sério que os sudaneses erigiram uma estátua em homenagem a ele. Por ele ser um homem extremamente sério, cristão, verdadeiro, etc. E o filme que eu assisti era a história dele quando ele vai para o Sudão e morre no Sudão. Porque houve uma rebelião, o Sudão era protetorado inglês, mas houve uma rebelião e os sudaneses pediram reforço para a Inglaterra. Mas os sudaneses fiéis à Inglaterra, que pediram reforço para a Inglaterra, exigiram que fosse o general Gordon que fosse para lá, porque ele era respeitado pelos sudaneses. E o alto escalão lá do primeiro-ministro do governo da Inglaterra se reuniu e o primeiro-ministro se recusava a enviar o general Gordon para o Sudão. E aí um dos seus assessores disse, mas ministro, não tem jeito, os sudaneses só vão aceitar o Gordon. Aí ele disse, mas eu não vou enviá-lo. Não, mas se o senhor não enviar, eles não vão aceitar mais ninguém. Aí ele disse, eu não posso enviar esse homem. E um dos ministros disse, mas por que o senhor não pode enviá-lo? Ele disse, porque eu digo uma coisa para ele fazer, aí ele entra no quarto dele, se ajoelha e ora. Se Deus disser para ele fazer outra coisa, ele levanta e faz o que Deus diz. Eu preciso de um sujeito que faça o que eu mando e não o que Deus manda. Então, esse era o general Gordon, esse era como o vento. Esse era como o vento. Ele recebia a ordem do primeiro-ministro, o primeiro-ministro
mandavam fazer qualquer coisa em nome da Inglaterra, ele entrava no quarto, ajoelhava-se, buscava o senhor e dizia, então, senhor, faço isso ou o quê? Aí o senhor dizia, faz o quê? Eu ia lá e fazia o quê? Então, e ele era tão fiel que quando a Inglaterra traiu os seus aliados, porque os sudaneses aliados da Inglaterra foram traídos pela coroa inglesa, porque a coroa inglesa conseguiu, nos bastidores, fazer um acordo com os rebeldes. Então já não interessava mais sustentar os aliados. Aí a coroa inglesa mandou todo mundo voltar. E o Gordon se recusou a voltar. E aí o ministro disse, então eu não me responsabilizo por você, você vai morrer aí. E ele disse, bom, eu não estou aqui porque você me mandou. Eu estou aqui porque Deus me mandou. Não é? E quando o líder da rebelião se reuniu com ele e disse assim, olha, eu não tenho nada contra você. Eu vou tomar tudo isso aqui em nome de Alá, e porque Alá me enviou a fazer essa obra de unificação do Sudão, e eu não tenho nada contra você. Eu já fiz até um acordo com o seu rei. Você pode ir embora. E aí ele disse, pois é, você está aqui em nome de Alá e eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Se Alá mandasse você morrer por ele, você morreria? E o líder da rebelião disse, claro que sim. E ele falou, e você acha que eu faria menos por Jesus Cristo? E morreu lá. Aí Jesus Cristo disse, o meu povo é assim, é como o vento. Onde eu mandar, eles vão. Onde eu disser, eles estarão. E onde eu disser, fique, eles ficarão. E quando eu disser, morra, eles morrerão. Então, essa é a igreja de Jesus. Como você pastoreia gente que fala com Jesus diretamente? Não é? Complicado, é complicado. Jesus não estava pensando no trabalho que ia dar para os pastores. E aí, Jesus continua na igreja dele dizendo cada vez mais. Por exemplo, em João 16:13, ele responde a pergunta, e como é que esse povo que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, o Senhor vai estar lá, que é como o vento, como é que eles vão ser ensinados? Aí Jesus responde lá em João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, eles vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. É difícil, hein? Porque esse é um povo que em qualquer lugar que eles se reunirem em dois, no mínimo em dois, já é igreja porque Jesus já aceita a convocação. Eles são como o vento e o Espírito Santo mesmo os ensina. Essa é a igreja de Jesus. Então, imagina a situação dos apóstolos quando eles vão agora administrar a igreja de Jesus. Eles têm um problema sério. Por quê? Porque Jesus não só disse essas coisas, ele também falou sobre a liderança da igreja. E como deve ser a liderança dessa igreja? Ele disse isso lá em Mateus também, no capítulo 23. No capítulo 23, no versículo 8. Ele começou o capítulo 23 batendo duro nos fariseus. E aí no versículo 8 ele diz assim, vós, os membros da minha igreja, porém, não sereis chamados de mestres. Então os rabinos já dançaram. Porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E mais, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. E os padres dançaram. Porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. E mais, nem sereis chamados guias. E dançamos os pastores. Porque um só é vosso guia, o Cristo.
Essa igreja de Jesus Cristo, o líder só pode ser chamado de servo. É complicado isso. Não é? É complicado. Imagina o camarada crente diz assim, eu quero falar lá com os irmãos lá que dirigem a sua igreja, e o irmão fala assim, você quer falar com os servos? Os servos? Os servos, porque na igreja de Cristo é assim, o maior é o servo. O camarada vai falar, mas o seu Deus tem uma lógica invertida, não tem? Tem. Para ele o maior é o servo. Então você quer se reunir com os servos? Tá bom, eu vou ligar para os servos. Para você se reunir com os servos, já que você quer falar sobre a igreja. Então, a igreja de Jesus tem essas características. Então, como organiza uma igreja dessa? Essa é a grande angústia dos apóstolos. Como é que organiza uma igreja dessa? E os apóstolos também não souberam o que fazer. Mas não tem só a igreja de Jesus, aí tem a igreja do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, segundo Jesus, nos guiaria a toda a verdade. E aí, como é que o Espírito Santo vai fazer para nos guiar a toda a verdade? Aí o Espírito Santo começa a surpreender os apóstolos. Por exemplo, em Romanos 12:6 está escrito: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e assim por diante. O que é que o apóstolo Paulo está informando? Aliás, só o apóstolo Paulo percebeu direito a igreja do Espírito Santo. Você pode ler todo o Novo Testamento e você vai ver que quem fala da igreja do Espírito Santo é o apóstolo Paulo, que é a igreja baseada em dons e ministérios. E que o Espírito Santo aqui distribui. Aí ele diz, ele fez mestre, outro ele faz pastor, outro ele faz, tem dom de línguas, outro interpreta línguas, outro tem palavra de conhecimento, outro tem palavra de sabedoria. É o Espírito Santo que faz. E aí ele pega alguns servos e capacita para funções específicas. Uns ele capacita para ser apóstolo, para ir onde Jesus não foi ainda ouvido. Eu me lembro que agora no Brasil tem muito essa coisa de apóstolo, mas quando eu estava começando, alguém falou assim, você conhece algum apóstolo? Eu falei, eu conheço. Eles falaram assim, da onde? Eu falei, não, eu fui em Bauru e eu conheci um irmão chamado Ronaldo e ele é apóstolo de Cristo entre os cocombas, eu ouvi falar, porque ele levou Cristo onde ele não era conhecido. Aí ele falou, é? Eu falei, porque os apóstolos não são assim, não são os que levam Cristo onde eles não são conhecidos, onde ele não é conhecido, e vai para fundar a igreja de Cristo onde ela ainda não foi estabelecida. Aí o camarada falou, não, estou falando de outro apóstolo. Falei, não, esse eu não conheço, o que é? Aí ele me explicou, hoje eu já sei um montão de coisa, mas antes eu só sabia desses que... Hoje eu já sei muita coisa, já sei coisa que nem Deus acredita, mas naquela época eu só sabia desses que, como a gente tinha escolhido a vertente latina, a gente chamava de missionário, que é a tradução para a palavra apóstolo, né? Então a palavra enviado em grego é apóstolo e enviado em latim é missionário. Então eu conhecia os que a gente tinha traduzido para o latim para o nome missionário, que é mais fácil, porque nossa língua é latina, é mais fácil falar em latim do que em grego. Mas aí o pessoal restaurou o grego, então tá tudo bem, não tem problema. Grego também é uma língua legal. Então, a hora que o irmão falou, eu falei, esse aí não conhecia não, mas me explica, eu quero aprender, estou aqui para isso.
Então, a igreja de Jesus Cristo tem essa marca que nós vimos. E a igreja do Espírito Santo é uma igreja marcada pelos dons e pelos ministérios. O Espírito Santo distribui dons para todo mundo. E entre as pessoas a quem ele dá dons, ele separa alguns para serviços especiais, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. Quer dizer, tudo é temporário, porque quando chegar a uma status que a gente não é mais levado por nenhum vento de doutrina, não precisa mais dos ministérios, porque os ministérios é até que a gente não seja mais levado por nenhum vento de doutrina. Ou seja, Jesus Cristo e o Espírito Santo acreditam nessa coisa de corpo de Cristo mesmo. Eles acreditam nessa coisa de que Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Então, a igreja que Jesus Cristo e o Espírito Santo pensaram é uma igreja difícil de administrar. Muito difícil. Porque onde 2 ou 3 estiverem, Jesus está lá, o Pai responde às orações deles. Cada um deles é como o vento, então eles vão ouvir as palavras de Deus e vão seguir. O Espírito Santo é que vai conduzi-los a toda a verdade, e o Espírito Santo vai fazer isso dando dons, e junto com os dons dá a graça para que cada dom seja exercido, e dá também o conteúdo do dom, o conteúdo da palavra, e uns vão ser mestres, outros vão ser apóstolos, outros vão ser profetas, outros vão ser evangelistas, outros vão ser pastores, de acordo com a necessidade do rebanho, até que o rebanho não precise mais deles, porque não é mais levado a nenhum vento de doutrina, e todos nós vamos atuar segundo os nossos dons, numa igreja que é um grande corpo, que obedece a um cérebro só, que é Jesus Cristo. Então esse é o sonho de igreja que está no Novo Testamento, até onde eu consigo andar no Novo Testamento. Mas os próprios apóstolos ficaram com dificuldade para resolver esse problema. Por quê? Porque quando eles levantam do Pentecostes, acaba o dia do Pentecostes, e eles estão com 3.000 pessoas nas mãos, eles não sabem o que dizer. E aí eles evocam o modelo da sinagoga, de presbíteros e diáconos, que é o modelo da sinagoga. Não é o modelo de Jesus. Jesus nunca falou de presbíteros nem diáconos, pelo contrário. Quando o pessoal da sinagoga perguntava por que ele era tão diferente, ele dizia que é porque vinho novo não pode ser contido por odre velho. Não foi isso que ele disse? Ele disse, se você puser um vinho novo no odre velho, o odre não aguenta a fermentação, explode. E você perde o vinho. Então, vinho novo tem de ir para odre novo, que vai se flexibilizando à medida da fermentação. Só que os apóstolos também estavam como nós, sem saber o que a gente faz com 3.000 pessoas. E aí eles pegaram o odre velho, de presbíteros e diáconos. Agora, eles foram muito mais sábios do que nós, porque à medida que o Espírito Santo foi revelando para eles a ideia de dons e ministérios, eles foram aceitando as instruções do Espírito Santo. E foram deixando o Espírito Santo e mudando a forma da igreja se manifestar. E eles perceberam que o Espírito Santo estava tornando a igreja um organismo cada vez mais vivo e cada vez mais livre. E foram deixando isso acontecer, porque eles eram muito submissos ao Espírito Santo. Eles chamaram a ideia de presbíteros e diáconos porque eles não tinham saída na época. E, claro, fizeram isso com a permissão do Espírito Santo, que sabia que nós, seres humanos, somos assim, somos lentos para aprender. Por isso que a revelação é progressiva, porque nós somos lentos para aprender. Nós vamos aprendendo aos poucos. Tá certo? Então isso é até onde eu consigo andar no Novo Testamento, e tem muitos irmãos aqui que vão andar muito mais do que eu, e provavelmente vão dizer que eu estou equivocado.
você os ouça, porque eles sabem mais do que eu. Mas até onde eu consigo andar no Novo Testamento, a questão eclesiológica no Novo Testamento tem esse nível de complexidade, porque Jesus propôs algo muito simples, o Espírito Santo propôs algo muito vivo, e nós não sabemos lidar nem com essa simplicidade que nos causa perplexidade, e nem sabemos lidar com essa vida que nos causa espanto. E aí nós temos de achar um jeito de controlar tudo isso. E os apóstolos optaram pelo modelo da sinagoga, que dos modelos era o mais simples. Mas não muito tempo depois, a igreja começou a migrar do modelo da sinagoga para o modelo do templo. O modelo da sinagoga ainda era um modelo de leigos. Porque os mestres eram leigos. Porque não ser leigo era ser sacerdote. E só uns poucos podiam ser sacerdotes. Então os mestres, fariseus, escribas, etc., eram leigos. Então era um modelo simples, era um odre ainda antigo, mas era o mais simples dos odres e ainda era um odre de leigos. Mas rapidamente, em 3 séculos, a igreja vai migrando para um modelo clericalizado. A igreja vai migrando para o modelo do Antigo Testamento, para o modelo do templo, onde você tem a diferença entre o sacerdote e o povo. Os apóstolos mantiveram essa laicidade da igreja, essa coisa de que a igreja é leiga, todos são leigos. Mas gradativamente nós fomos abandonando os apóstolos e voltamos e fomos em direção ao sacerdócio do Antigo Testamento, onde a distinção é muito clara entre o sacerdote e o povo. Assim a igreja caminhou durante mais de 1000 anos, até que nós tivemos uma explosão na igreja ocidental, que foi a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante fez o possível para voltar para pelo menos o modelo dos apóstolos. O modelo simples do presbitério e do diaconato, onde o presbítero é o grande supervisor e o diácono é o que mantém a justiça social na igreja. Então, a reforma tentou o mais que pôde voltar para o modelo dos apóstolos, presbíteros e diáconos, sem perder a lição dos dons e ministérios. Isso, entre os vários reformadores e os segmentos que surgiram deles, oscilou aí entre o assembleísmo, a representação, as coisas ficaram mais ou menos por aí. Algumas igrejas optaram pelo congregacionalismo, o povo decide tudo, outras optaram pela representação via presbíteros, mas todas estavam tentando chegar perto do modelo dos apóstolos e desclericalizar a igreja. Depois houve um segundo movimento na reforma, que foi a partir da reforma da Igreja da Inglaterra, onde pela primeira vez um movimento tido como reformado fica mais próximo do clericalismo do que os outros movimentos, que é a igreja anglicana. Depois a igreja anglicana teve uma explosão de vida lá dentro também junto dos metodistas, e os metodistas mantiveram alguma coisa do clericalismo. Mas fomos andando, tentando manter essa simplicidade. Não sermos clericais demais, tentar manter a simplicidade,
Mas gradativamente, agora no Brasil, e aqui eu já dou um salto enorme aqui para o Brasil, nós no Brasil estamos cada vez mais optando pelo modelo sacerdotal. As igrejas históricas que chegaram aqui no século XIX trouxeram essa tentativa de simplificação, às vezes umas mais, outras menos bem-sucedidas, mas todos tentando essa simplificação. Mas gradativamente nós fomos mudando. Nós fomos mudando para um modelo mais perto do clero por dois motivos, eu penso. Primeiro, porque essa era a igreja que nós conhecíamos. A Igreja Católica chegou junto com a colonização e alguns até dizem que a grande parte dos navegantes que entraram naquelas naus frágeis e cruzaram os oceanos fizeram em nome da Igreja Católica, em nome da fé que professavam. Então eles chegaram junto com os colonizadores e eles trouxeram a igreja da Contra-Reforma, que era mais clericalizada ainda. Então a igreja que o brasileiro conhecia é a igreja do clero. Então o brasileiro, a cultura religiosa do brasileiro é uma cultura baseada nesta visão clerical, porque foi o que nós aprendemos. Não bastasse isso, com a vinda das religiões animistas junto com os escravos, a ideia de o sacerdote aqui, o povo lá, também está presente. Então isso ainda aprofundou mais o clericalismo da cultura brasileira. A igreja evangélica, na minha opinião, não conseguiu resistir à cultura brasileira. E foi abrindo espaço cada vez maior para a clericalização, por força da cultura, por força da experiência que tinha com o catolicismo, com o animismo, e porque a nossa cultura, então, gerou a figura de líderes plenipotenciários, que nós chamamos de os coronéis ou os caudilhos, que fazem parte da cultura brasileira, que são líderes plenipotenciários, que é uma herança da colonização, das capitanias hereditárias, homens muito fortes que comandam muito. Isso faz parte da nossa cultura. Então, as igrejas brasileiras foram se adaptando de alguma maneira a essa cultura. E quanto mais elas foram rompendo com as bases da reforma, mais elas foram se adaptando a essa cultura. E essa cultura de homens fortes que comandam tudo se adapta muito bem à visão clerical do catolicismo romano ou da ideia do sacerdote e o povo. Exatamente. A recuperação dos motes do Antigo Testamento. Então, o que é a igreja brasileira em termos de eclesiologia? Ela é cada vez mais clerical, ela reinventou o nome dos clérigos, mas ela é cada vez mais clerical. Ela reinventou a forma como se dirige aos clérigos, mas é isso que está lá. E os líderes são fortes. Nós vemos isso em todas as nossas denominações. A Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja muito bem sucedida na sua tarefa missionária e que é sustentada por homens fortes. E se eu estiver mentindo, pode dizer que eu estou mentindo, que eu mudo a pregação. Então, se eu não estou, então eu estou falando do que é a realidade brasileira. É sustentada por homens fortes, que lideram muita gente. Essa figura é uma figura clerical e é uma figura da cultura brasileira. As novas igrejas, elas elegem homens e mulheres cada vez mais fortes. Eles vão ganhando títulos especiais e vão lhes sendo reconhecidas unções especiais. Esse é um processo de aprofundamento do clericalismo. E um processo de aprofundamento da cultura brasileira, que é uma cultura de coronéis.
O que é que esse tipo de eclesiologia faz com a obra missionária? Ela é extremamente danosa. Por que que ela é extremamente danosa? Primeiro porque ela é proselitista. O que que eu chamo de proselitismo? Alguém pode me arranjar mais umas águas aí, por favor? Ela é proselitista porque... Obrigado. Porque mais do que pregar Jesus Cristo, ela quer reproduzir um modelo. Então, quer levar a sua denominação e a sua liderança. Então, ela quer reproduzir um modelo. Ela é proselitista porque ela quer aumentar os seus ganhos. E se você fundar igrejas em países de moeda forte, você aumenta os seus ganhos. Então, não é Jesus Cristo exatamente que nós estamos levando. Nós estamos levando um projeto pessoal. E isso é a morte da missão e a morte do missionário. Porque o missionário é como o vento. Ele tem de ouvir a voz do Espírito. Mas ele está cada vez mais preso ao ministério que o mandou. E o ministério que o mandou tem um projeto pessoal. Fica complicado fazer missão assim. Fica complicado. Por quê? Porque isso é a nossa cultura. Nós cometemos um grande erro no Brasil. Nós não enfrentamos a nossa cultura. Os tradicionais, eles não enfrentaram a nossa cultura, eles nos impuseram uma outra. E aí nós não purificamos a nossa cultura porque adotamos uma outra. E aí, de repente, os nossos cultos só tinham de nosso o fato de que era em português. Porque nós reproduzíamos as confissões de fé deles, cantávamos os hinos deles, nos tons deles, com os instrumentos deles. Então era o culto deles. Só que como nós não sabíamos a língua deles, fazíamos a nossa língua, mas era o culto deles. Nós inclusive usávamos os uniformes deles. E aí, com 45 graus na testa, a gente ia com o uniforme deles. Porque não era o nosso culto, era o culto deles. Eles transferiram o culto deles para nós. E aí, nós não tivemos oportunidade de enfrentar a nossa cultura, porque ela foi simplesmente jogada na lata do lixo e uma outra cultura nos foi imposta. Quando alguns irmãos começaram a sair da lata do lixo e começaram a dizer, escuta, aqui no lixo acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece aí no palácio. Então, lixo por lixo, eu vou ficar com o meu. Só que aí eles não tinham sido treinados para enfrentar a cultura. Porque tem de enfrentar a cultura. Porque na cultura tem elementos divinos e elementos diabólicos. Tem de enfrentar os elementos diabólicos. Mas para isso, tem de chamar a cultura para si, para convertê-la. Não para destruí-la, porque aí no processo de conversão nós vamos aprimorá-la. Porque vamos conseguir reconhecer o que é divino e vamos investir no que é divino. E vamos destruir o que é diabólico. Mas como nós não enfrentamos a nossa cultura, nós fomos tragados pela nossa cultura quando tentamos nos desvestir da outra. E aí geramos os nossos coronéis. E coronel é cultural nosso. Não importa se a gente chama o coronel de ungido, o apóstolo, o bispo, o pai apóstolo, não importa como você chama.
é só coronel. Isso parece o texto do Érico Veríssimo sobre a Guerra das Farroupilhas, em que os maracatos e esqueço o nome da outra família, estão lutando. E aí o homem de uma das famílias chega para o líder do seu clã e diz assim: vocês estão dizendo que estão lutando, que é uma luta entre a República e o Império, mas na verdade é só uma briga de estancieiro. Minha filha está morrendo numa briga de estancieiro. Aqui no Brasil é assim. Muita gente está falando que está lutando pela verdade, mas é só uma briga entre coronéis. E muito povo de Deus está morrendo numa briga de coronéis. Então, se nós vamos falar de eclesiologia no Brasil, nós temos de repensar. Nós temos de repensar. Nós temos de voltar para o Novo Testamento. E pedir para os nossos mestres, e nós temos mestres que podem nos ensinar sobre o Novo Testamento. Pedir para os nossos mestres nos ensinarem de novo sobre o Novo Testamento. O que foi que Jesus Cristo veio fazer mesmo? Nós temos de romper com os modelos veterotestamentários, os modelos do Antigo Testamento. Eles não nos servem mais. Eles não nos servem mais. Se o modelo da sinagoga já estava sob júdice, imagina o modelo do templo. Não servem. E finalmente, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja missionária. Porque quando Jesus Cristo disse que edificaria a sua igreja, ele disse: eu vou edificar um povo cujas portas do inferno não prevalecerão contra ele. E, embora muita gente diga que esse texto signifique que o diabo não vai nos derrotar por mais que nos ataque, eu nunca vi ninguém atacar com porta. Aliás, em todos os filmes que eu assisti sobre Castelo e Forte Apache, eu vi que a porta era o último instrumento de defesa. E aí, quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão, eu dificilmente consigo imaginar Deus pensando no diabo carregando porta em cima da gente. O que eu consigo pensar é que Jesus Cristo disse: o meu povo vai para cima do inferno. Ele vai para cima do inferno e ele vai com tanta força, com tanta fúria, com tanta fé e com tanta unção que as portas do inferno não vão aguentar o ataque da minha igreja. Isso é uma igreja missionária. Quando ele disse o ide, ele não estava dando uma ordem nova, ele estava dizendo apenas: essa é a natureza de vocês. Como o Timóteo falou aqui pra gente. Essa é a natureza de vocês. Vocês vão atacar o inferno. Vocês vão atacar com todas as forças. E, aliás, lembre-se que é por isso que a missão tem que ser integral, né? Tem esse livro aqui da Ultimato que eu recomendo a vocês. A missão tem que ser integral porque o inferno tem muitas portas. O inferno tem a porta da escravidão espiritual, mas também tem a porta da miséria. O inferno tem a porta da possessão demoníaca, mas também tem a porta da exploração sexual das crianças. O inferno tem muitas portas. Por isso que a missão da igreja é integral, porque a igreja ataca a todas as portas do inferno. Então a igreja brasileira precisa repensar a forma de administrar e manifestar a igreja. Porque o que distingue a igreja é que ela vai contra o inferno. Jesus Cristo derrotou Satanás na
cruz para nós derrotarmos os seus sequazes, os seus demônios na história. Então não é Satanás que está nos perseguindo, nós é que estamos perseguindo Satanás. E onde houver um demônio aprisionando um ser humano, ele que se cuide, porque nós vamos lá desalojá-lo. Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo ataca o inferno em todas as suas portas. Todas as suas portas. Indo para as nações indígenas, indo para os povos não alcançados, indo onde Jesus Cristo quiser que a gente vá. Eu ouvi o Pedro do Borel dizer uma coisa muito bonita. Ele disse que eu estava orando para Jesus, dizendo: Jesus, eu queria tanto ir para Jerusalém para andar nos lugares por onde o Senhor andou. E Jesus Cristo disse: meu filho, isso não é tão importante quanto você pensa. O importante é que graças a você eu estou andando onde de outro jeito eu não estaria. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Como é que você distingue então uma eclesiologia sadia? É uma eclesiologia o mais próximo da igreja dos leigos possível e o mais missionária possível. Se nós vamos em direção ao Novo Testamento, nós temos de ir ao mais próximo da igreja de leigos possível e ao mais próximo da missão efetiva, integral e determinante e perseverante possível, porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos abençoe.